Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estão em casa, estão se cuidando? A Alice tá bem, a Alicia também. Como está o Felipe, Beatriz? A Gabi tá bem, João? Manu, Maria? Estão todos bem? Pedro tá bem, Pietro? Tiago, estão todos bem? Luísa? Olha a nossa equipe toda aí. Tá todo mundo bem? Que bom. Eu sei que hoje é sexta-feira, mas eu estava olhando o nosso material. Nós não podemos deixar muitas coisas para trás. Ontem, por exemplo, não teve aula que foi quinta-feira, né? Mas nós temos muitas aulas de ciências para ter. Então, nós vamos ter uma aula de ciências hoje, numa sexta-feira, para que a gente continue fazendo as coisas num ritmo bacana, para não deixar nenhuma lição para trás, tá bom? Então, nós vamos localizar a página 185, já marquei aqui, vejam só. A apostila azul de ciências, encontrem aí. Propriedades dos materiais. A gente estava falando muito disso outro dia, né? Falamos um pouquinho sobre do que as coisas são feitas, né? São feitas de madeira, são feitas de cerâmica, são feitas de vidro, são feitas de plástico, são feitas de pano, são feitas de muitos materiais. Hoje a gente vai falar dos materiais que são permeáveis e impermeáveis. Nossa, que palavra difícil, mas muito fácil de entender, viu, gente? Vamos colocar na página, já encontramos aí 185. Acompanhe as duas tirinhas a seguir, leia as histórias e preste atenção nos detalhes. Vamos olhar as tirinhas? Tirinha número 1. Ai, meu anjo da guarda, me ajuda! Aí o anjinho vem, como se fosse marionete, né? E vai levando ele. Que bonito, né? E a tirinha 2? Vamos lá ver? Ô Chico, será que você só pensa em dormir? Aí ele fala, vem comigo, vamos nadar no lago. Olha o que o Chico faz. Dorme na boia. Olha só, que sono infinito. Bacanas cenas, né? A primeira mostra o anjinho da guarda ajudando, porque tá com muito medo. E o outro, o Chico Bento, ó, dá uma bela de uma cochilada. E o outro chamou para nadar, não foi para dormir, né? Aí, nessa parte aqui, ó, tem umas perguntinhas. Vamos lá. Qual é a característica importante no objeto utilizado na tirinha 1 para que ele seja seguro, ó? Qual que é a característica importante aqui, ó? Para que o objeto seja seguro? Para que ele consiga atravessar, ó. Poderia ser um material mole aqui, ou fraco, que quebrasse? Não, né? Para fazer uma ponte precisa ser uma madeira bastante resistente. Segunda pergunta. Dê exemplos de outros objetos que precisam ser feitos com material resistente. Vamos pensar um pouquinho. O pneu precisa ser de borracha bem resistente. Que mais? Por exemplo, uma mesa, como essa minha aqui, tem que ser de madeira bem resistente. Uma cadeira tem que ser bem resistente, senão as pessoas cairiam, né? Um carro tem que ser de um material resistente para aguentar passar nas lombadas. E se por acaso sofrer algum, como é que eles chamam? E bater num poste ou numa árvore, ele proteger a pessoa que está dirigindo. Um capacete tem que ser muito resistente, porque quando a pessoa cai, ele protege a cabeça. Tem muitas coisas que têm que ser feitas de materiais resistentes, né? Qual que é a outra pergunta? Na tirinha 2, o objeto que está sendo usado pode esticar quando é enchido com ar? De que material ele é feito? Na tirinha 2, ó, gente, é a boia, ó. Ele pode ser feito de um material que pode ser enchido de ar. Que material é esse? Vocês sabem do que é feito uma boia? É feito de borracha também, né? Um plástico duro, depende muito da boia. Mas lá na escola, por exemplo, quando tem aula de educação física na água, algumas pessoas usam aquela boinha de braço. Aquilo é um plástico. Por que ele serve para isso? Porque ele suporta que a gente assopra, sopra, o ar fica preso lá dentro, fecha. E quando a pessoa entra na piscina, não entra água lá dentro. Então, é um material que não deixa passar água. O material que não deixa passar água, nós vamos aprender o nome dele já já. Vamos virar a página?
As características dos materiais, página 186. Os materiais ao nosso redor não são todos iguais. As características que fazem com que sejam diferentes são chamadas propriedades dos materiais. O cadeado é feito de aço, que é um material que tem uma propriedade chamada resistência. Os balões de festa são feitos de borracha, que é um material que tem uma propriedade chamada elasticidade. Ela permite que os objetos sejam deformados e depois voltem à forma original. A seguir, vamos estudar algumas propriedades encontradas nos materiais. Materiais impermeáveis, aqui, e materiais permeáveis. O que será que quer dizer isso? De repente, começa a chover. Que objetos você pode usar para não se molhar? Guarda-chuva, capa de chuva. E se você precisar absorver a água que caiu sobre uma mesa? O que você usa? Por exemplo, se eu bater o braço aqui e virar o copo na minha mesa, eu preciso secar, né? Que tipo de material eu vou usar para que ele absorva toda a água? Aí, eu acho que eu usaria um paninho, né? Para não me molhar, eu usaria um guarda-chuva e para secar a mesa, eu usaria um paninho, um tecido. Quando o material não deixa que um líquido passe através dele, dizemos que ele é impermeável. O vidro, a cerâmica, o plástico são exemplos de materiais impermeáveis. Quando o material permite que um líquido passe por ele, dizemos que ele é permeável. Como exemplo, podemos citar tecidos e papéis. Portanto, a impermeabilidade e a permeabilidade são propriedades encontradas nos materiais. Então, para secar a mesa, eu poderia usar um guardanapo, porque o papel também absorve a água. E a minha mesa ia ficar seca e o papel ia ficar molhado. Da mesma forma, se eu usasse um tecido, a minha mesa ia ficar seca e o tecido ia ficar molhado. Atividades 187. Vamos olhar juntos? Observe as imagens a seguir, depois faça o que se pede. O que temos aqui, ó? Imagem 1, imagem 2, imagem 3, imagem 4, ó. Vamos olhar juntos, ó. O que diz aqui? Guarda-chuva, ok. E aqui, galocha, essa botinha que é maior do que um sapato, a gente coloca em cima, chama galocha. E aqui, ó, esponja e aqui, coador de café. 4 objetos feitos com materiais diferentes. Pergunta A. Nas imagens, que objetos estão sendo utilizados pelas pessoas para não se molharem? Guarda-chuva e galocha. Está fácil, né? E a outra? Quais imagens mostram um líquido passando através de um objeto? Que objetos são esses? Esponja e coador de café. Então, aqui seriam a imagem 1 e 2 e aqui a imagem 3 e 4. Certo? E depois, que propriedade o material deve ter para evitar que a pessoa se molhe? Que propriedade o material deve ter para evitar que a pessoa se molhe? Ué, o material tem que ser impermeável, né? Porque se ele for permeável, a água vai passar, a pessoa vai se molhar. Então, o material tem que ser impermeável para impedir que a pessoa fique molhada. Imagina se fizesse um guarda-chuva com material que pode molhar, não serviria para nada, né? Quem que ia querer? Na outra página, tem 2 moças muito bonitinhas, com casacos, ó. Observe as 2 imagens. Cada criança está utilizando uma vestimenta diferente. Se tivesse que escolher uma delas para usar em um dia chuvoso, em um passeio, e evitar se molhar, qual delas você escolheria? Assinale com um X. Esse é fácil, né, gente? Se é um dia de chuva e eu não quero me molhar, eu uso a capa de chuva, que é a mocinha que está usando uma capa de chuva linda, cor-de-rosa. E a segunda pergunta, em que situação você utilizaria a outra vestimenta? Num dia de frio, mas que não estivesse chovendo, né? Então, eu escrevi aqui, num dia de muito frio, sem chuva. Eu acho que aí você não poderia usar num dia de muito calor, nem poderia usar num dia chuvoso, mas um dia de frio, sem chuva, tá perfeito. Tá muito bonita, muito bem vestida. Certo? Tranquilo aqui, gente? Então, vamos lembrar. Material permeável, aquele que permite que o líquido passe. Por exemplo, o coador de café, um tecido,
ou papel, sabe? Coisas feitas de papel ou de tecido, a água passa. Então, o tecido e o papel são materiais permeáveis. Mas a borracha, o plástico, o vidro são materiais impermeáveis, porque não passa água. Por isso que os copos são feitos de vidro, a gente usa para beber. A água, ou suco, ou refrigerante, o que você for tomar, não atravessa, porque o vidro é impermeável. Por exemplo, a roupa dos mergulhadores, chamada de neoprene, é um material impermeável, não passa água. Outra coisa também, os plásticos, os copos de plástico, os pratos de plástico, também são materiais impermeáveis, não passa água. Você pode beber num copo de plástico que você não vai se molhar. Os guarda-chuvas, por exemplo, são feitos de materiais impermeáveis, que é para você ficar protegido, pode chover e você não se molha, porque a água não atravessa. Tranquilo isso, gente? Só lembrar o nome dos materiais. Se a água atravessa, é permeável. Se a água não atravessa, é impermeável. Na outra página, gente, tem uma atividade para ser feita na sala, mas nós não podemos fazer, né? Aqui diz para a gente pensar no material que passasse água, com que a gente poderia fazer um guarda-chuva. Até eu fiz aqui uns exemplos, ó. Se a gente usasse esses 4 materiais, tecido, papel, plástico e isopor, para fazer um guarda-chuva, ó. O tecido é permeável. Deixa eu aproximar vocês. Nossa, que tombo, pro. Ó, o tecido é permeável. O papel também, então não poderíamos usar. O plástico é impermeável e o isopor também poderíamos usar. Então aqui vem a pergunta: quais foram os materiais que seu grupo selecionou para usar? A gente só poderia usar o plástico e isopor, porque o tecido e o papel não serviriam para fazer guarda-chuva, certo? Deu para pegar o final da aula, apesar do tombo do celular? Tranquilo, gente? Na próxima aula de ciências, vamos falar sobre materiais isolantes e condutores. Também é bacana a gente saber isso em ciências. A gente pensa que ciências é só falar de plantas e de animais. Não. Ciências é uma disciplina que envolve muito conhecimento, muita informação e faz parte da vida da gente. Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os materiais, tá bem? Fiquem bem, bom final de semana, aproveitem para descansar. Então, o que temos de lição de casa? Terminar de escrever essas tarefas de ciências, página 187 e 188. Essa daqui, como atividade de sala, não precisa fazer. E também tem os desenhos de artes para fazer. O monstrinho na barriga que dá, qual que é? Raiva. E o outro, o medo. Tá bem? Fiquem bem, aproveitem o final de semana. E quem puder participar da gincana, gente, vai ser muito legal. Eu vou estar torcendo muito para o segundo A. Vamos ganhar? Ou vamos só competir, que também é bem divertido, tá? Fiquem bem, beijo nas famílias. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.